Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes, estamos aqui hoje com o Dr. Domingos Taufner, um verdadeiro especialista no tema vereador e vereadora. Ele faz questão de colocar a distinção de gênero, inclusive na capa do livro que estará lançando recentemente, que na verdade é uma segunda edição e lembra o tempo em que ele foi vereador, depois ele foi para o Ministério Público, dirigiu uma instituição de seguridade e ocupa o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo atualmente. Nós estamos continuando a nossa playlist e existe uma pergunta que é muito importante. Afinal, o que faz um vereador? E eu até vou provocá-lo mais. Que vereador mereceria o seu elogio pelo trabalho que fizesse? Na realidade, vamos falar primeiro em termos legais. Em termos legais, o que a Constituição, junto com a lei orgânica, vai determinar, que o vereador, primeiro, ele faz parte do poder legislativo. Então, ele faz leis. Mas o poder legislativo também tem a função de fiscalizar. Então, por isso que a Câmara Municipal propõe CPIs, fiscaliza o prefeito, faz requerimento, fiscaliza as obras públicas. Primeiro legislar, depois fiscalizar. Mas também tem situações que a Câmara exerce outras funções, até atípicas, como julgar o prefeito, quando vem as contas do Tribunal de Contas para aprovar ou rejeitar. A Câmara pode, em situações excepcionais também, afastar o prefeito, cassar seu mandato. O vereador também pode administrar, porque ele pode ser presidente da Câmara. E também ele pode debater os temas de ordens local ou até estadual e nacional, de acordo com o que a população tiver interesse. Então, a legislação prevê essas possibilidades, Na prática, infelizmente, muitos vereadores acabam virando despachante de luxo. As pessoas usam o vereador para conseguir favores junto ao prefeito, como se houvesse aí uma relação intrínseca entre executivo e legislativo, não respeitando a independência de poderes. Então, o vereador que mereceria, e acho que muitos merecem o nosso elogio, é aquele vereador que cumpre o seu papel, que faz as leis, que fiscaliza, que debate os problemas do município como um todo, que vota imaginando o melhor para a cidade, não somente agora, mas também para gerações futuras. O deputado estadual, o deputado federal e o senador, eles acabam tendo a possibilidade, inclusive, de se isolar dos seus eleitores, Mas o vereador continua na cidade, A maioria realmente mora na cidade, convivendo com os habitantes e com os futuros eleitores. E também ele acaba sendo um canal de reclamação. Então, quando o senhor fala aqui em fiscalizar, em que medida, por exemplo, um vereador no dia a dia pode ajudar? Existe uma interface entre Tribunal de Contas, Ministério Público ou a própria atuação dele junto ao prefeito no sentido de fiscalizar a aplicação dos recursos? Como é que isso ocorre na prática, o senhor que foi vereador? Olha bem, o vereador ele pode pedir informações à prefeitura e eu fui vereador há muito tempo atrás, quando nós não tínhamos portal de transparência. Hoje existe o portal de transparência que facilita a ação não só do vereador, mas de qualquer cidadão que queira fiscalizar melhor o Poder Executivo. Mas o vereador, o cidadão pode fiscalizar, o vereador tem o dever de fiscalizar, de acompanhar. Muitas vezes tem que verificar, se a prefeitura pagou 500 mil por uma obra, tem que verificar se aquela obra foi bem feita. Ou se ela foi feita, tem locais que pagam valores que as obras não foram feitas, ou pagam valores acima. Então ele tem que fiscalizar. E a partir do momento, ele é um agente qualificado para levar as suas denúncias ao Ministério Público, levar as suas denúncias ao Tribunal de Contas, porque são órgãos que podem apurar de maneira mais detalhada. Essa função legislativa que cabe à Câmara Municipal muitas vezes é criticada. Se fazem leis que são inúteis, leis populistas, leis que interferem em outros direitos. Recentemente, um vereador comentou comigo que ele iria fazer uma lei falando sobre o uso de secador elétrico nos banheiros públicos, para retirar o papel. Então, eu coloquei isso inclusive pode ferir, por exemplo, quando for estabelecimento privado, a legislação que veio agora da liberdade econômica. Parece que toda hora a Câmara Municipal quer buscar no espaço e encontra restrições na Constituição.
O que o senhor pensa do pacto federativo e dessa possibilidade de legislação? O Brasil está no caminho certo? Precisa ser revisto isso, o pacto federativo? Que medida nós poderemos pensar a médio e longo prazo para o parlamento local? Olha, primeiro é necessário conhecer as competências. Realmente algumas leis são claramente inconstitucionais e quando o vereador propõe, acaba depois ficando desmoralizado, porque aprova a lei não vai ter efetividade. Anos atrás eu fiz até um trabalho de pesquisa sobre competências legislativas, os conflitos de competências, né? Porque a Constituição a partir do artigo 20 até mais ou menos o artigo 30, disciplina as competências federais, estaduais, municipais, tanto as competências administrativas como legislativas. A do judiciário já em outro capítulo, mas deixa muita margem de dúvida, né? Por regra geral, o vereador pode legislar pelo artigo 30 o assunto de interesse local, pode suplementar a legislação federal, estadual no que couber. Tem a questão urbana, por exemplo, que é a questão de competência municipal. Mas não poderá, por exemplo, legislar sobre a questão trabalhista, não poderá legislar sobre direito civil, mas pode legislar sobre direito urbanístico. Então, existem muitas questões que o vereador pode legislar. Mas algumas vezes, por sugestão de algum eleitor, ou por talvez querer mostrar um certo serviço, ele acaba ficando tentado a legislar sobre questões que ele não pode. Invadindo competência. Invadindo competência. Mas é uma questão de conhecimento, é uma questão de estudar melhor o caso, né? No Brasil, tem muita coisa ainda a ser implementada. Isso, é uma das questões que a gente percebe, por exemplo, é que as cidades são diferentes, mas as pessoas não vão atrás do estatuto da cidade, que, como o senhor colocou, é legislação urbanística, né? A forma como a cidade se apresenta a quem chega, a forma da ocupação do solo é bastante diferenciada. Isso é matéria para o vereador e fica sempre com dúvida, o que eu vou legislar aqui, o que eu não vou legislar. E um outro assunto também relevante, o senhor falou aqui que os vereadores julgam os prefeitos, né? É uma matéria que se divide e o senhor passou por essas duas experiências, foi vereador e agora é conselheiro do Tribunal de Contas. Explica para a gente em que medida que vai o Tribunal de Contas, em que medida que vai a Câmara Municipal no julgamento das contas. Perfeito. Pelo artigo 70 da Constituição Federal, ele fala sobre o controle externo. E no 71, ele fala que o controle externo é exercido pelo Legislativo, com apoio do Tribunal de Contas. Então, nas contas do prefeito, contas de governo, o Tribunal de Contas emite um parecer prévio, e esse parecer prévio vai à Câmara Municipal. A Câmara Municipal só pode contestar, quer dizer, deixar de prevalecer o parecer do Tribunal de Contas se 2/3 dos vereadores assim o rejeitarem. Então, se o Tribunal de Contas dá um parecer favorável às contas, a Câmara tem que ter 2/3 para rejeitar o parecer. Se ela não tiver 2/3 contrário àquele parecer, o parecer é aprovado. Então, o Tribunal de Contas tem uma análise de ordem mais técnica e a Câmara tem uma análise, vamos dizer, de ordem mais política. Mas é claro que essa análise política da Câmara não pode ser meramente de gostar ou não gostar do prefeito. No Brasil, o próprio Congresso Nacional, as assembleias, costumam demorar muito tempo para julgar essas contas. As contas costumam ficar paradas no Legislativo por muito tempo. É importante que o Legislativo coloque como meta colocar em dia o julgamento dessas contas, porque ele vai chamar o prefeito, ele vai ter que dar direito de defesa ao ex-prefeito, né, que geralmente a pessoa é julgada depois de ter saído da prefeitura, para fazer um debate, né, e não ficar naquela questão, eu gosto daquela pessoa, vou votar a favor das contas dela, ou eu não gosto, vou votar contra. Na realidade, tem que olhar o mérito da questão, que o julgamento vai ser mais justo e vai ser mais respeitado. Existe uma diferença quando o Tribunal de Contas propõe a aprovação das contas e propõe a rejeição das contas. Quando o Legislativo engaveta o parecer. O Supremo Tribunal Federal recentemente ofereceu uma decisão sobre isso, né? O senhor pode nos esclarecer um pouco? Na realidade, quem julga o titular do controle externo é a Câmara Municipal, né? Recentemente há uma polêmica no Supremo sobre as contas de gestão. É porque é o seguinte, tem situações que o prefeito é ordenador de despesa, né? Aí, nesse caso,
o tribunal estava julgando por conta própria. Aí o Supremo entendeu que, nesses casos, especialmente quando há repercussão eleitoral, porque qual é a situação? Se a pessoa tem as contas rejeitadas pela Câmara, ele pode ficar inelegível, a pessoa que teve as contas rejeitadas. Então, a polêmica que chegou no Supremo Tribunal foi essa. Poderia ou não o Tribunal de Contas julgar diretamente os prefeitos nas contas de gestão? É uma questão que está ainda em embargo de declaração para verificar qual a interpretação melhor para isso. Se o tribunal pode ou não pode julgar as contas direto no caso de gestão. Agora, o que foi muito muito consolidado nesse entendimento do Supremo é que realmente na repercussão eleitoral, aí não teria repercussão eleitoral a decisão do Tribunal de Contas, teria que ser referendado pela Câmara Municipal. Mas é uma questão que ainda vai render um pouco de polêmica ainda sobre essa questão aí. E essa polêmica vai ser estendida, então, pelo Supremo Tribunal Federal. Sim, mas o importante é que a Câmara Municipal, como eu falei, coloque em dia o julgamento. Se a ela é dado um poder de julgar, ela não pode abrir mão desse poder, ela tem que julgar, e julgar com decência, julgar com coerência, respeitando o devido processo legal. Essa é a minha dica. Muito bem. Com isso, nós encerramos a nossa playlist sobre candidatos a vereador e candidatas a vereador, que é tema de uma preciosa obra, escrita de uma forma didática, numa linguagem extremamente acessível, do Dr. Domingos Toffner, que traz a experiência de vereador, Ministério Público e conselheiro para você que se candidata.